A inteligência hormonal é como se fosse uma orquestra em funcionamento. E como é que acontece essa inteligência entre homens e mulheres? Oi, eu sou a Cláudia Cortes, terapeuta da fala, e este é o segundo episódio da 9ª temporada do Pode Valorizar. Desta vez, junto com a fonoaudióloga Ana Leia, nós vamos conversar com o médico Eli Berenstein. Existe uma diferença grande hormonal entre homens e mulheres? Total. Enquanto um homem masculino, ele tem um hormônio chamado testosterona, que vem do testículo e que foi interpretada na cultura grega como o hormônio da verdade. Atestado, testamento, testemunho vem desse conceito masculino, tá? O homem tem um único hormônio. E a mulher? A mulher são vários. A mulher tem um hormônio chamado estrogênio, que está relacionado com feminilidade. Dá a pele, dá o cabelo, dá a voz, dá o olhar. É hormônio do comportamento feminino. Um outro hormônio que é a progesterona, que é progestacional, ou seja, vai para o instinto feminino de engravidar. Ela passa a ter a expectativa todo mês de, puxa, que legal seria se eu tivesse grávida. Olha que criança linda. Olha como é legal cuidar de bebê. Olha que lindo é o amor pela minha mãe. Olha que coisa interessante. Esta é a progesterona. Mais um hormônio que é típico das mulheres, tá? É a prolactina. A prolactina é um hormônio que prepara aquela mulher que aceitou engravidar, que aceitou gestar, que deu à luz a amamentar o seu bebê durante um ano, fazendo com que ela, durante esse período de amamentação, não tenha nenhuma vontade de produção, nem de reprodução por esse período. Ela foca toda a sua vida na amamentação desse bebê. Quando essa prolactina começa a diminuir depois de um ano, ela volta a ter a fisiologia feminina e ganha mais um hormônio que faz com que ela tenha a característica de prazer em educar as crianças, tá? Então, quando ela educa as crianças, ela ganha essa substância que nós chamamos de, digamos, o antidepressivo natural, tá? no organismo dela. A Ana Leia me contou que é como se fosse uma orquestra. É isso? Sim, porque cada vez o maestro vai dizer para ela: agora você é jovenzinha, atratividade. O maestro aqui é atratividade, beleza. Vai selecionando um namorado que seja legal. Vai se preparando para achar aquele parceiro. No teu livro, Eliezer, você coloca que a mulher tem essa orquestra hormonal, não é? Que ela vai funcionando diferente ao longo do mês, né? Ela vai tocando diferente ao longo do mês. E aí, quando você fala que o homem ele tem um único hormônio e esse hormônio ele é mais ou menos constante, então nos dá a impressão de que o homem é aquela coisa chata, equilibrada, linear. Sempre igual, linear ao longo do mês. E nós temos essa, o que você chama de orquestra, né, hormonal, que talvez seja o nosso encanto. O que você acha? Acho natural que assim o seja. O homem tem que estar disposto o tempo inteiro, todo mês. Ele lá sabe que fase do mês está essa mulher. Então ele não sabe. Por isso é que a gente é complicada também. Pois é, porque na primeira fase do teu mês, você está menstruada. E nessa fase, bandeirinha vermelha para ele, tá? Ele não sabe que você está menstruada, mas ele está lá, galã. Na primeira fase, até o 15º dia do ciclo, você está
ligada na reprodução, porque teu organismo está se preparando um óvulo para liberar no 14º dia. Então, cada dia do mês você está mais amorosa. Cada dia do mês você está mais disponível para ele. Cada dia do mês você está mais atraente para ele. No 14º, 15º, você está absolutamente disponível. Você é aquela pessoa que ele escolheu. Depois, quando vai caindo, você fica pensando que você está grávida já, surge a progesterona e você modera um pouquinho essa atratividade. Lógico que o carinho o mês inteiro, mas a atratividade diminui. Por isso que é uma orquestra. Na primeira fase, atração, na segunda fase, conservação, tá? E na terceira fase, novamente, uma frustração de estar menstruada. Tá? Naquelas mulheres que não estão usando anticoncepcionais. Né? A gente está falando de alguém com vida natural. Mas então, por que para todas nós, mulheres que estamos aqui participando do Pode Valorizar, por que é importante a gente saber, eu ter essa inteligência hormonal? Porque em você sabendo, você vai reconhecer quando não está acontecendo a coisa fisiológica. Sabendo que eu sou do gênero masculino, que tenho testosterona, tá? Eu entendo as minhas contestações. Tá? De dizer, não fira o meu machismo, não fira a minha imagem masculina. Eu gosto de ser desta forma. A vocês, a mesma coisa. Tá? É preciso que a bioquímica informe a vocês o que está acontecendo e dessa informação bioquímica você consiga se interpretar. Então, quando você está menstruada, que os hormônios estão em baixa, você tem um pensamento crítico não tão tendencioso para reprodução. Tá? E simplesmente você entende o teu feminino com a menstruação. Ok. Na medida que começa a subir o hormônio da atratividade, o estrogênio, ele começa a dizer para você, olha, cuida mais da pele. Ei, que tal um cabeleireiro? Que tal aquela roupa mais sensual? Que tal agradar a ele? Tá? Isto é a orquestra dizendo para nós o comportamento. Agora imagina a orquestra desafinada. Tá? Ela desequilibra tudo isso. Então chega no período, tá, que antecede a tua menstruação, tá? Não tem o hormônio que faça você achar menstruar um fato normal. Você começa a ter conflito com a tua menstruação. Por que eu tenho que menstruar e ele não menstruar? Por que eu tenho que ter cólica? E aí você entra no conflito porque está faltando a progesterona. Surgem algumas alterações do ciclo menstrual que nós chamamos moléstias perimenstruais, que seria a famosa TPM, a TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, e até mesmo o quadro mais grave, que é a disforia luteal, que tira você da capacidade de trabalho. No próximo episódio, como usar a questão hormonal a nosso favor. Eu espero você.